Olá, cara aluno Eric, tudo bom com você? Eu estou aqui para poder tentar te ajudar numa aula de revisão para a nossa primeira avaliação, a nossa A1, tá bom? Então eu fiz um vídeo aqui bem rapidinho para poder te auxiliar na prova, na hora da prova. Vamos lá. Falamos sobre o capitalismo. Quero te lembrar que o capitalismo é um sistema econômico, né, onde que as pessoas, empresas podem possuir coisas, né, e fazer negócios livremente para ganhar dinheiro. Ou seja, ela é importante para ela, né, para o capitalismo é importante a propriedade privada e a liberdade econômica. O capitalismo, né, ele é um sistema econômico, né, predominante no mundo todo, ou seja, ele está no mundo todo, né, e ao longo da sua história ele veio desenvolvendo e ele foi dividido em 4 fases que nós estudamos na sala de aula. Nós falamos sobre o capitalismo comercial, sobre o capitalismo industrial, sobre o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Lembra? Onde que o capitalismo comercial, né, é aquela fase onde que a exploração de novas terras e o ganho do dinheiro com a troca de mercadorias era o que dominava. Segunda fase, o capitalismo industrial, foi a época que surgiu o quê? As indústrias, né? Industrial, indústria, as fábricas. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro foi aquele período, né, que passou a trabalhar junto, né, as atividades industriais e as atividades financeiras. Elas se misturaram. Financeiro com industrial. Produzia e vendia. Capitalismo financeiro. Capitalismo informacional, a 4ª fase, é a fase que a gente está vivendo hoje, é a era do desenvolvimento tecnológico. Falamos também em sala de aula sobre a Divisão Internacional do Trabalho, né, que a sigla é DIT. E o que é a Divisão Internacional do Trabalho? Olhando aqui essa imagem, você consegue perceber que é como que o mundo está dividido, né, de acordo com a sua economia. O que isso quer dizer? Onde cada país tem uma função no planeta. Falamos da primeira divisão internacional do trabalho, né? Era quando os países eles eram divididos, né, em metrópoles e colônia. Tá lembrado? Olha aqui ó, a imagem aqui, ó. A metrópole, né, que ela era as cidades mais ricas, né? Ela recebia matéria-prima das suas colônias. Ela produzia e vendia para a sua colônia. A segunda divisão internacional do trabalho, né, onde que os países desenvolvidos eles eram mais industrializados. Olha aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó. E os subdesenvolvidos continuavam fornecendo matéria-prima. E a terceira divisão internacional do trabalho é a nova DIT, né? É quando as fábricas começaram a ir para os países mais baratos. Por quê? Porque a mão de obra ela é mais barata. Falamos também sobre as doutrinas econômicas do capitalismo, né? A gente falou sobre o mercantilismo, que era a antiga forma da economia, né, que os países buscavam acumular riquezas, né, através do comércio. Falamos sobre o liberalismo, né, que o princípio básico é que o governo não interfira na economia de jeito nenhum. Falamos sobre o keynesianismo, né, que é uma teoria econômica que sugere que o governo ele pode sim e deve intervir na economia, diferente do liberalismo. E falamos sobre o neoliberalismo, onde que o governo ele não interfere na economia, mas ele é a favor das privatizações. E finalizando a nossa videoaula, né, quero falar das revoluções industriais que a gente falou em sala de aula, né, onde que foram períodos de transformação significativa, né, na organização e na produção, né, marcada pela introdução de novas tecnologias, de mudanças, né, nesses métodos de produção. E a gente viu em sala de aula que essas revoluções elas vieram acontecendo ao longo da história. E nós podemos, né, e nós comentamos em sala de aula que existe 4, tá aqui, ó, 4 fases, né, 4 revoluções industriais. Só que a gente precisa ficar focado, queria dar uma atenção especial para a 4ª, né, e última revolução industrial, né, porque é a que atualmente está em curso, né, o que a gente está vivenciando, né, onde que a gente pode citar, por exemplo,
3 modelos produtivos presentes nessa revolução industrial, nesse modelo industrial, né? A gente pode falar sobre a inteligência artificial, né? Através do chat GPT, né? Sobre a internet que a gente vem usando no nosso dia a dia. A gente pode falar sobre as impressões de 3D. Antigamente, impressão era só no papel, né? Agora, olha só aqui, ó, a impressora montando um globo terrestre, né? E também podemos citar também, como modelo, né, produtivo da quarta revolução industrial, a digitalização de alguns processos. Antigamente, algum processo para poder circular numa empresa, ele demorava porque estava tudo no papel e tinha que seguir via malote, via correio, né? Agora não, agora é tudo digital, o cara coloca ali na rede, manda e outra pessoa lá instantaneamente já vê já toda a documentação, né? Então, falando sobre a Revolução Industrial, né? Volto aqui, ó, a imagem novamente dela aqui, né? Que é marcado por 4 fases, onde que nós estamos vivendo a quarta fase, a quarta fase. E essa quarta fase ela é marcada pelo modelo produtivo super tecnológico, né? Inteligência artificial, impressão 3D e digitalização dos processos, tá bom? E aqui eu encerro essa nossa revisão para a nossa prova. Veja, Eric, assista essa aula mais de uma vez para poder você chegar na prova e não ter dúvida, tá ok? Um bom estudo para você e uma boa prova.